Olá, eu sou a professora Mônica Fernandes, do canal É Para Copiar. Este é o terceiro vídeo da semana em comemoração ao Dia dos Professores. A temática de hoje continuará sendo a discussão sobre a utilização dos recursos didáticos, só que hoje vamos falar de filmes, de cinema. Para iniciar, eu vou fazer uma pequena descrição do filme que eu escolhi. O filme que eu escolhi para conversarmos chama-se A Guerra dos Botões. Ele é uma adaptação de um livro escrito por Louis Perrault em 1912. Ele é um sucesso na França e já teve mais de 3 adaptações para o cinema. A primeira delas foi em 1937. São pequenas curiosidades para a gente ficar ambientado com o filme. A história é uma história de 2 grupos de crianças e jovens entre 7 e 14 anos de 2 vilas do interior da França que brincam de guerra, e a grande vantagem é arrancar o botão da blusa do outro, porque aí a família vai brigar com a criança que teve o botão arrancado. Esse é a primeira temática do filme. A segunda delas é justamente a escola. A escola que vai lidar com essas crianças que elas não conhecem nesse cenário, no cenário da infância, da brincadeira de guerra. É importante dizer que tem um contexto de guerra na cidade, um contexto de guerra no país, e as crianças fazem uso desse cenário, dessa temática difícil, quanto é a guerra, e brincam de guerra. A escola tem uma rigorosidade, é uma escola francesa, da primeira metade do século XX, melhor dizendo. E ela não conhece muito bem as crianças, não sabe o que as crianças fazem. O menino, que é o personagem central do filme, de 12 anos, que tem uma dificuldade familiar, tem uma dificuldade na família e uma dificuldade financeira, apresenta diversas... Ele é o que nós poderíamos chamar de uma liderança negativa na escola. E ele vai, ao longo do filme, ele lidera o grupo de meninos que querem lutar, né, que lutam contra o outro grupo da cidade vizinha. E entra uma menina na narrativa. E essa luta é só de meninos e a menina quer porque quer participar. Eu não vou contar todo o filme, vou deixar para que vocês vejam. Ele está disponível no Globoplay e há outras possibilidades pela internet também. Bom, feito esse pequeno preâmbulo sobre o filme, vocês devem estar pensando, por que este filme? E aí eu digo para vocês, por que não este filme? Eu trago esse filme porque primeiro ele me impactou bastante quando eu assisti pela primeira vez. Depois ele me impactou novamente quando eu passei para muitas turmas no curso de pedagogia, justamente pelo impacto que ele produziu nos alunos. Então, suponho que acontecerá o mesmo com vocês. E eu quero dar continuidade à nossa temática sobre os recursos didáticos, hoje falando de filmes, e trazer uma questão que nós não falamos nos 2 dias anteriores, que é, quando a gente fala de recurso didático, a gente fala de planejamento, e por isso a gente fala em definição de conteúdo, em objetivo e em utilização do recurso. Desse ponto de vista, é preciso que a gente escolha
um objeto a ser estudado, certamente, não é isso? Então, quando eu escolho esse filme na pedagogia, eu escolho para discutir o olhar da escola sobre a criança. E eu me lembro sempre de um texto da contracapa de um livro do José Saramago, que ele dizia o seguinte: o que acontece com as coisas quando não estamos a olhar para elas? E essa é uma frase que me impactou muito. Ele narra isso, que era uma preocupação de criança. E que depois isso se tornou também uma preocupação de quando os livros ficavam prontos e que já não eram mais dele, já era do mundo. E o que acontecia com esses livros quando não estavam mais sob o seu olhar? E eu acho que isso é o que nós temos que pensar sobre nossos alunos. O que acontece com eles quando não estamos mais a olhar para eles? Então, o que a gente ensina não é para devolver na prova, é para levar para o mundo. Concorda comigo? O que você acha? Dá seu comentário, tá legal? E dando continuidade, quero reforçar a ideia de que os conteúdos escolhidos, eles precisam ser trabalhados do ponto de vista teórico, do ponto de vista científico, mas a gente não pode perder de vista o contato com a cultura, com a experiência que a cultura traz, com a ampliação do capital cultural, da experiência de vida que todo artefato cultural produz. Portanto, o cinema, ele é amplo demais, ele é um canal forte demais que nos ajuda muito, desde que a gente não tome isso como uma prerrogativa moralista, que a gente possa trabalhar a partir da perspectiva do conteúdo que a gente quer discutir e não para trazer a priori olhares já de visões moralistas, né? Eu quero não quero entrar nesse tema, não quero discorrer muito sobre isso, mas eu quero deixar isso claro, que a escolha do filme precisa estar ligada à proposta didática do seu conteúdo. E eu estou falando sempre proposta didática, que é totalmente diferente de sequência didática. Em uma outra oportunidade eu vou gravar um vídeo fazendo essa diferença e defendendo o meu ponto de vista sobre a importância de uma produção didática e não uma organização por sequências didáticas. Mas não será hoje. Hoje a gente vai fazer exatamente viver um pouco essa experiência de como você está falando, Mônica, você fala, mas como é que faz isso? Então, como é que faz isso? Primeira coisa, escolher o conteúdo, definir o conteúdo que você vai trabalhar. Portanto, definir o meu conteúdo aqui. Quero discutir a contribuição que a escola pode dar às crianças quando as conhece do lado de fora da escola. Essa é a minha proposta, o meu objetivo. Qual é o recurso didático que eu vou usar? Algumas leituras teóricas, que eu não cabe aqui, né? Não é, a gente faz uma palestra e isso é um vídeo para ser um vídeo mais curto. E o importante é que elemento cultural disparará essas discussões. E aí eu escolho o filme A Guerra dos Botões. É muito importante a gente entender que há diferença entre entretenimento e filmes reflexivos. Quando eu levo um filme para a sala de aula, ele não é um entretenimento. Ele é uma proposta didática. Ele é um trabalho didático. Ele faz parte do meu planejamento. Tá bom? Isso é muito importante. A segunda coisa,
Aí, o importante não é a categorização do filme, não precisa ser só filme cabeça, filme de arte, mas justamente o propósito que queremos discutir, refletir, ampliar a partir da temática do filme. Então, dito tudo isso, a gente vai criar essa proposta didática. E aí eu organizei a minha proposta da seguinte forma: um enunciado. Após assistir ao filme, discuta em grupos de 3 as seguintes temáticas. Mas antes de eu falar das temáticas, eu quero dizer o seguinte: vocês podem estar falando assim, Mônica, a gente não tem como dividir em 3 a turma, porque a gente está trabalhando de forma remota. É verdade. Só que há muitas plataformas que nos permitem isso. Eu não sei se eu posso falar aqui o nome das plataformas, mas eu vou dizer. Eu tenho trabalhado nas minhas turmas na Rural pelo Facebook e eu consigo gravar minha aula expositiva, dividir a minha turma em quantos grupos eu quiser, depois eu consigo juntá-las todas novamente num salão e a gente fazer o trabalho como se a gente estivesse interagindo em sala de aula. O Zoom também é uma possibilidade, certamente há outros aplicativos que permitem, plataformas que permitem que a gente organize a turma da forma que a gente quiser para a gente fazer o nosso trabalho. Portanto, vamos lá às temáticas que eu destaquei. A banalidade da guerra ao tornar-se brincadeira de criança. Eu quero que um grupo discuta isso. A segunda temática é a liderança negativa de um aluno e a interferência do professor. É uma outra temática. A terceira temática, o ritmo lento, com cenas longas, com ruídos da própria natureza da cena, contrasta com a agilidade dos filmes atuais, especialmente dos filmes infantis e para jovens. Na sua opinião, né, na opinião do grupo, você acredita que essa experiência de assistir esse filme com uma estética completamente diferente pode ajudar as crianças a ter um novo olhar para o cinema? Bom, eu vou tentar responder rapidamente a cada uma dessas propostas, só para a gente ter uma ideia de como a gente trabalharia e também dar um pouco para vocês, um pouco mais do conteúdo do filme. A banalidade da guerra, ela nos é hoje muito familiar. Não precisa ser um filme antigo. A gente tem hoje as crianças brincando, especialmente as crianças da periferia, as crianças das comunidades. A morte está muito banalizada. E o uso das armas, o uso da violência, de um modo geral, está muito banalizado. Então, é algo que a gente, ao tornar isso banalizado na sociedade, a escola tem que trazer isso. Ué, calma, gente, peraí. Isso é comum, mas não é normal. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos discutir. Será que brincar de guerra é normal? Será que brincar, acreditar nas armas, acreditar que as melhores formas, as formas mais rápidas de solução para problemas é a morte, é o fim, é o gritar mais alto? Então, essa perspectiva, ela já estava lá escrita em 1912, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial. E isso ainda se mantém, né? A gente teve tempos mais a menos, mas ela nunca saiu de cena. Então eu acho que é uma temática que vale levar para as crianças e nós, professores, temos que estar atentos a isso.
a liderança negativa de um aluno e a interferência do professor. Isso é imprescindível a gente discutir. E muitas vezes nós mesmos acabamos promovendo essa questão. Então, olhar para aquele aluno que está um pouco fora de uma suposta normalidade, o que será que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Será que mais uma vez a gente não precisa desnaturalizar? Será que a gente não precisa olhar para essa criança e saber o que está acontecendo? Eu posso dizer para vocês que eu vivi essa situação tanto quando eu era professora nos anos iniciais, que uma criança mudou de um dia para o outro, assim, da água para o vinho, e ele era receptivo e deixou de ser, e passou a ser uma criança muito reativa, até eu descobrir que houve abuso com ele, e então a gente conseguiu conversar e entender essa criança. E mesma coisa na universidade, há uns anos atrás. Uma aluna que era altamente participativa, com pouquíssima falta, muito frequente. Um belo dia ela some, falta várias aulas seguidas e chega, senta no final da sala sem saber muito bem. Você via que ela estava de corpo presente, mas não tinha a participação. E eu, quando acabou a aula, chamei, perguntei. Falei, o que aconteceu? Você faltou? Você está bem? E ela tinha acabado de perder a mãe. Então, vamos perguntar, vamos saber. A interferência do professor é imprescindível. E sim, eu acho que ver filmes diferentes é imprescindível, é necessário. A gente vai assistir sim filmes de entretenimento, a garotada vai gostar porque faz parte da geração delas, mas a escola precisa, a universidade na formação inicial, na formação continuada, precisa trazer novas estéticas de cinema. Portanto, gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sempre falo presença porque eu sempre acho que vocês estão aqui me olhando, mas a palavra certa é audiência. Quero agradecer muito a audiência de vocês. Quero dizer que quem ainda não se inscreveu, se inscreva e toque o sininho para receber nossos novos vídeos e lives. Não se esqueçam de dar like no vídeo e sugerir aos seus colegas, amigos, para também assistir, estarem conosco, tá bom? Valeu, até amanhã com o nosso último vídeo do Dia dos Professores. Amanhã é o nosso dia.